Olá, está no ar mais um episódio do Prontuário Jurídico, o programa aqui do Simers que esclarece as principais dúvidas do direito no âmbito da medicina. E o tema do prontuário jurídico de hoje é a perícia indireta no processo penal. Para conversar conosco sobre esse tema, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio do Simers o advogado Bruno de Lia Pires. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Quero cumprimentar aqui o Simers pela iniciativa, na tua pessoa. Acho muito importante que o médico tenha elucidado aqui certos aspectos jurídicos, né? Muito importante. Hoje em dia, os processos envolvendo médicos têm sido cada vez mais comuns, recorrentes. Então, acho que o Simers tem aí uma grande oportunidade de fornecer maiores conhecimentos ao médico. Doutor, o nosso tema de hoje, como eu falei aqui no início, é a questão da perícia indireta no processo penal. Existem dois tipos de perícia. Depois eu gostaria que tu explicasse para nós a diferença entre elas. É a perícia indireta, que é o nosso tema de hoje, e a perícia direta, é isso? Sim. Bom, a perícia direta é aquela que é feita diretamente sobre o objeto em análise, né? Nos casos envolvendo um cadáver, por exemplo, ela é feita diretamente sobre o cadáver. Nos casos envolvendo uma lesão corporal, é feita diretamente na pessoa. Às vezes, uma cena do crime. Ou seja, desculpe só o adendo, tem um contato direto com o objeto em análise. Objeto em análise. Enquanto que na perícia indireta, essa análise ela é feita sobre elementos pré-existentes a essa análise, ou seja, documentos, informações, declarações sobre das pessoas envolvidas, enfim. Quando que ela é usada no processo penal, no caso da perícia indireta que a gente está... Sempre que for necessário a elucidação de algum aspecto técnico que o juiz, né, que é leigo, assim como nós advogados, os promotores, os delegados, não tenham conhecimento, que é o conhecimento comum ou jurídico, vamos assim dizer, né? Então, nos casos médicos, que é o nosso foco aqui, ela é utilizada para que o juiz ou o delegado que não é médico saiba desses aspectos técnicos, mas não é só médico, né? Vamos lá, cai um prédio, por exemplo. Aí vamos precisar de um engenheiro que dê uma perícia, que explique o porquê que esse prédio caiu, porque aqueles alicerces não estavam bem colocados, enfim. É mais ou menos nessa linha que entra a perícia indireta. E na prática médica, em que casos geralmente que entra essa perícia indireta, para a gente exemplificar para quem está nos assistindo? Bom, nos casos médicos, normalmente é quando existe uma acusação ou uma suspeita de um médico ter agido no que a gente conhece vulgarmente como erro médico, né? Os casos de imprudência, negligência ou imperícia. Nesses casos, né, quem vai julgar é o juiz, porém ele vai precisar de subsídios técnicos para entender como que o médico agiu num determinado caso, né? Na questão do peso, digamos, né? Se tratando da perícia direta, que tu tens o objeto, como o senhor falou. A perícia indireta, que é o caso que a gente está falando aqui, ela tem o mesmo peso, o mesmo valor ou não? Sim, essa perícia está disciplinada no mesmo artigo no Código de Processo Penal da perícia direta, né? Não existe uma diferenciação de regulamentação, de normativa. Ambas estão, vamos dizer assim, ela não tá regulada especificamente, ela entra nas perícias em geral que estão previstas no artigo 159 do Código de Processo Penal. Doutor, e que tipo de documentos que servem de base para essa perícia indireta, né? Todos os documentos que importem a elucidação da causa, né? Que fazem parte do atendimento que está sendo posto em julgamento. Principalmente para a resposta aos quesitos que são formulados pelas partes ou pela Polícia Civil na fase pré-processual, né? Aqui é importante até que a gente explique um pouquinho que, para diferenciar, às vezes o médico não sabe, que existem duas fases, né, na persecução penal. A fase pré-processual e a fase processual. A fase processual, ela começa com uma denúncia do Ministério Público, que daí é quando existe um processo mesmo. Sim. Antes disso, nós temos uma investigação, um inquérito policial, que é a fase pré-processual. Essa perícia, ela muitas vezes vem requerida pela Polícia Civil para a polícia entender se existem motivos e indícios de que o médico agiu com um erro, né? Com negligência, com imprudência, com imperícia. E aí ela vai subsidiar uma denúncia. Tá? Então, a partir daí, a polícia, ou se for depois, né, já no processo, né, já depois de apresentada uma denúncia, vai requerer para o hospital exames, prontuários, eventualmente declarações já prestadas. Todos os documentos podem servir de base para uma perícia indireta. E se todos esses documentos que a gente está falando aqui forem insuficientes, há essa possibilidade?
Bom, daí o perito tem que responder que ele não tem elementos para responder determinado quesito, certo? Uma questão muito importante é a gente entender que não se pode concluir que documentos inexistentes equivalem a um procedimento não realizado. Então tem muito essa questão, o médico deixou de anotar algo no prontuário. Isso significa que ele deixou de realizar determinado atendimento? Não necessariamente. Então tem que ter muito cuidado em relação a essa conclusão de que algo não anotado ou um documento inexistente equivale a não realização de determinado procedimento. Foi bom que o senhor tocou na questão do perito, né? Eu aproveito a oportunidade para lhe perguntar se o perito ele tem como concluir, digamos, que esse médico foi omisso, ou negligente, enfim. Essa questão, ela é fundamental, tá? É um ponto que eu venho batendo muito e que, às vezes, os médicos não sabem. Eu me pergunto, porventura, se os próprios peritos sabem que eles não podem, de maneira alguma, julgar pela culpa ou não do médico. Esse quesito não pode ser respondido. O perito, ele é um auxiliar do juiz. Ele tem que responder, ele tem que dar subsídios técnicos, os elementos para que o juiz chegue à sua conclusão. Tá? Ele não pode concluir pelo juiz. Tem um grande jurista que chama-se Hélio Tornag, e ele já dizia que o perito ele não decide pelo juiz, isso é, no lugar dele, nem para o juiz. Ele simplesmente fornece os subsídios técnicos para o juiz chegar à conclusão. E aqui eu acho importante ler isso, porque eu não sei se todos sabem que existe uma disposição do Conselho Federal de Medicina que diz o seguinte, abre aspas, somente o Poder Judiciário, Magistratura e os Conselhos Regionais de Medicina têm competência para, firmado o convencimento, julgar aquele a existência da culpa, estes o delito ético que envolve também ação ou omissão culposas. Sendo assim, e aqui eu destaco, exorbita a competência o médico legista emitir parecer, ainda que por indícios da existência ou não de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por médico, isto é, um julgamento, missão privativa de juiz ou dos Conselhos Regionais de Medicina. Então, o perito que chega à conclusão que um médico agiu culposamente, ou seja, foi negligente, foi imperito ou foi negligente, respondendo um quesito dessa forma, ele incide na infração ética do artigo 98 do Código de Ética Médica, que diz o seguinte, deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou como auditor, bem como, e aqui destaco novamente, ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência, tá? Então, assim, Ou seja, ele não pode chegar a conclusão nenhuma. Ele não pode chegar... Não, aí que tá. Ele pode até pensar, mas ele não pode manifestar isso. Não é bem a conclusão nenhuma, né? Ele não pode julgar a causa. Ele vai responder quesitos referentes a protocolos aplicáveis ao caso, né? Qual é o protocolo num caso de tal e tal e tal ocorrência, né? Como é que quais são na literatura médica, quais são as técnicas aplicáveis a uma cirurgia A, B ou C? Vamos lá, como é que uma hérnia, por exemplo, quais são as técnicas possíveis para operar uma hérnia? Vamos falar em videolaparoscopia, vamos falar em laparotomia, vamos falar em cirurgia robótica, né? Então, quer dizer, tem várias formas do perito auxiliar sem chegar a uma conclusão. E vamos lá, o que tem de mais fácil para as partes envolvidas no processo é fazer essa pergunta, né? Porque facilita o trabalho de todo mundo. Olha, o médico agiu com culpa ou agiu com dolo eventual? O médico foi negligente porque tá resolvido, né? Para que a gente precisa do juiz? E o MP faz esse questionamento, a Polícia Civil também faz esse questionamento. E sendo ele respondido, bom, deixa o perito julgar, né? E falando em julgamento, esse médico ele pode ser condenado apenas com base na perícia indireta? Bom, aí a gente entra numa área do direito que é o direito probatório, tá? O juiz, né, existe um princípio no direito probatório que é o princípio do livre convencimento motivado ou da livre apreciação da prova. Ou seja, não existe no processo penal prova tarifada. O juiz pode apreciar a prova como ele julgar melhor. Então, assim, a gente tem uma perícia indireta, a gente também tem os depoimentos de outros médicos no caso, a gente também tem uma prova documental, né? Então, o juiz ele pode analisar todos esses elementos em conjunto e atribuir o valor
que ele considerar, dentro de uma análise racional, o que for determinante para a conclusão do caso, né? Doutor, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, e a gente já vai deixar aqui a oportunidade para quem está nos assistindo também compartilhar o vídeo e deixar as perguntas aqui para o doutor, que posteriormente a gente responde também. Como é que o médico pode se proteger, né? Quais são os cuidados com essa questão de registros, de condutas? Que tipo de dica que o senhor poderia dar para quem está nos assistindo? Bom, é sempre muito importante registrar as condutas, tá? Nos prontuários. Os prontuários, como eu disse, né, são eles que vão subsidiar uma decisão de um juiz, são eles que vão fornecer ao delegado os elementos necessários para um indiciamento ou não. Ou seja, documentar. Documentar, né? E isso, evidentemente, isso aí não é preciso ser dito, mas seguir os protocolos, né? Seguir aquilo que preleciona a literatura médica para os casos em que ele está atendendo. Isso é sempre muito importante. A gente, como defesa, quando a gente tem os elementos necessários para tecnicamente defender o médico, e sob o ponto de vista médico, né? Facilita muito o nosso trabalho. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, por ter abordado esse tema que gera tantas dúvidas para quem está nos assistindo, a questão da diferença aí entre a perícia direta e perícia indireta. E se tu que está nos assistindo ficou com alguma dúvida, manda a sua dúvida aqui para a gente. E lembrando que o Simers tem um atendimento jurídico 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. Até o nosso próximo episódio. Tchau!